Vê se começou a contar os segundos aí, beleza? Galera, boa tarde, Feliz Natal pra vocês, uma alegria estar com você, seja bem-vindo aqui, eu sou o Wesley, canal Papo Reto, seu canal de história. Vamos fazer uma revisão hoje um pouquinho aqui, conversar sobre colonização da América Espanhola, beleza, galera? Então olha só, para você entender o que é a colonização da América Espanhola, você tem que se lembrar, tá na descrição aqui para você também, aquela videoaula que a gente fez sobre maias, astecas e incas, beleza? Dá uma confere lá, é importante para você. Então quando a gente fala de colonização da América Espanhola, a primeira coisa que a gente precisa ter assim, uma noção, assim, a gente precisa ter um panorama histórico, é de que existe aqui um encontro entre civilizações. Ou seja, a gente nunca pode esquecer que a gente não pode ter aquela visão eurocêntrica de que os europeus trouxeram a civilização para a América. Essa é uma ideia completamente errada, uma ideia preconceituosa, inclusive. Ou seja, nós estudamos que os caras tinham aqui culturas, sociedades muito, mas muito avançadas. Sociedades que tinham aqui avanços tecnológicos e científicos extraordinários. Então, esse encontro de civilizações, esse encontro de culturas, vai ser um encontro que vai levar à exploração, ao conflito. Foi o Bernardo, viu, gente? Acontece. Então, olha só. Você precisa dessa noção, beleza? Segunda noção que eu queria que você tivesse, que é muito importante para a gente começar essa aula, é que nas regiões culturais que nós temos da América, ou seja, na região da Mesoamérica, na região andina e na região, nós temos povos diferentes. Sempre que eu falo de colonização da América, eu gosto de falar, a gente não está na colonização portuguesa ainda, mas eu gosto de lembrar o seguinte: existe um estigma sobre o nosso índio, de que o nosso índio é menos inteligente, que o nosso índio fez menos atividades. Isso não tem a ver com a intelectualidade do nosso índio. Isso tem a ver com a formação cultural. Ou seja, os caras que viviam na Mesoamérica, os caras que viviam na região andina, eles tiveram a necessidade de se tornar sedentários. Ou seja, eram grupos que precisavam construir grandes templos, que fizeram grandes obras e grandes construções. Os nossos índios, os índios da região amazônica, não tiveram essa necessidade. Ou seja, os caras davam 3 passos de um rio cheio de peixe. Os caras iam na floresta e voltavam com a capivara nas costas. Ou seja, esses caras precisavam construir grandes templos, fazer grandes construções? Não, porque quando o recurso se esgotava aqui, eles se transferiam para outros lugares. Então não é que o nosso índio é menos ou mais inteligente que ninguém. É que a condição cultural, geográfica que ele se estabeleceu possibilitou a ele essa condição, beleza? Vamos então ao que interessa. Quando a gente fala de colonização espanhola, a gente tem que lembrar de 2 povos. Quais são esses 2 povos que a gente tem que lembrar? Astecas e incas, beleza? Então quando a gente fala de colonização espanhola, nós vamos lembrar dos astecas e dos incas. Nos astecas, um nome se destaca, é um maluco que chamava Hernán Cortés, vai chegar aqui em 1519, vai fazer contato com alguns povos nativos. O Cortés, inclusive, vai ter uma história muito interessante com os astecas, que os astecas vão achar que ele é um deus, por causa das profecias catastróficas que eles tinham. Então ele chega até aqui, vai conquistar o Império Azteca, um império extraordinário que era o Império Azteca. Vai ter a ajuda de 2 pessoas, 2 figuras que são muito importantes nessa conquista. Um cara que chamava Jerônimo de Aguilar, que era um náufrago que estava aqui, e uma nativa chamada Malinche, que na história mexicana, inclusive, é tida como traidora. Essa discussão é uma discussão muito importante, tá bom? A discussão sobre a Malinche. Porque a Malinche, que é vista como traidora pelos mexicanos, por quê? Porque ela se casa com Cortés, ela faz essa mediação, no período em que Cortés chega aqui, o rei azteca é um cara que chama Montezuma, é ela que vai fazer essa intermediação. Então ela é tida pelos mexicanos como uma traidora, mas se você for analisar, a Malinche queria a libertação do povo dela, do povo local, que era dominado também pelo Império Azteca. Então aqui uma ideia ambígua, né? Ou seja, ela queria libertar o povo dela dos astecas, se associou aos espanhóis e acabaram todos dominados, beleza? O outro povo que é importante destacar na América Espanhola são os incas. Os incas, que vão se desenvolver ali na região da Cordilheira dos Andes, o maior império da América
nesse contexto, nesse momento, um império que se estendia por quilômetros e quilômetros, que tinha estradas, ligações, que tinha uma organização administrativa fabulosa, que tinha um só idioma, que era o Quechua. Então esse Império Inca vai demorar mais para ser conquistado, mas vai ser conquistado por dois espanhóis, um que chama Francisco Pizarro e um outro cara que chama Diego Almagro. Qual é a característica? Por que essas duas dominações ficam evidentes? Violência, agressão, desrespeito à cultura, ou seja, os espanhóis vão chegar e vão dizimar essas populações. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de entender a dominação espanhola, a colonização espanhola é a seguinte: como é que esses povos que tinham grandes populações, ou seja, um exemplo, os astecas tinham uma cidade, que era Tenochtitlán, que tinha quase 500 mil habitantes. E como é que os espanhóis, em tão menor número, chegaram aqui e conseguiram dominar esses caras? Essa é uma grande questão, que pode ser respondida, que tem algumas possibilidades. Quais são as possibilidades que explicam a derrota dos nativos para os espanhóis, mesmo estando em menor número? Eu vou destacar aqui pelo menos 4, tá bom? Primeiro, o armamento espanhol. Beleza? O poderio de armamento espanhol era muito maior do que o armamento dos nativos. Segundo, os espanhóis se aliaram a povos nativos. Ou seja, como os astecas e os incas eram impérios, eles exerciam força e poder e dominação sobre outros povos. E esses povos chegaram naquela máxima: o inimigo do meu inimigo é o quê? Então eles se uniram aos espanhóis com a intenção de vencer os astecas e os incas, e acabaram dominados eles também pelos espanhóis. Terceiro, as doenças. Os índios não tinham defesa, não tinham anticorpos contra as doenças que os portugueses e espanhóis trouxeram. Foram causadas verdadeiras epidemias. Terceiro, quarto, sei lá, anota aí, eu não sei qual que nós estamos falando. O próximo, então, é a visão catastrófica dos nativos. Os caras, nesse momento, que eles estavam esperando uma desgraça iminente. Eles acreditavam que algum evento catastrófico ia acontecer, que deuses chegariam, que alguma coisa ruim, que alguma coisa extraordinária ia acontecer. E quando eles viram os espanhóis montados em cavalos que eles nunca tinham visto, eles acreditavam que os espanhóis eram deuses, ou pelo menos enviados dos deuses. E por último, a visão de guerra. Ou seja, os incas e os astecas tinham uma visão de batalha muito romantizada, ou seja, eles tinham hora para batalhar, eles tinham um código de batalha, e os espanhóis não respeitavam esse código de batalha. Então, todos esses fatores juntos nos levam a entender que foram os motivos para os espanhóis dominarem esses povos. Beleza? Suave até aqui? Show? Ei! Show? Beleza? Então vamos lá. Continuando esse processo, então, nós vamos agora entrar no processo de colonização específico. Aí eu pergunto para você, Furtado, para que a gente coloniza? Por que os caras querem colonizar? Dinheiro. Então vamos lá, galera, presta atenção. O sistema colonial, o sistema de colonização, ele está dentro de um bojo. Ele está dentro de um bojo, dentro de um espectro, dentro de uma matéria maior que nós já estudamos, que é aquela ideia do mercantilismo, beleza? O que o mercantilismo defendia? O mercantilismo defendia que uma sociedade, para ela ser saudável financeiramente, ela tem que ter alguns aspectos, beleza? Primeiro, ela tem que ter um grande acúmulo de quê? De metais. Velho, presta atenção. O que os espanhóis mais acharam na América? Velho, ouro e prata. Os caras acharam aqui ouro e prata. Para você ter uma ideia, quando o nosso querido Francisco Pizarro ele sequestra o rei lá dos Incas, velho, os caras pagam a ele. Foi o Pizarro ou foi o Cortés? Quando um dos espanhóis lá sequestra um dos caras, acho que foi o Cortés, sequestra um dos caras lá, os caras pagam pra eles uma sala cheia de ouro, velho. Então você vai concordar comigo que para uma sociedade que o metalismo, que o acúmulo de metais é importante, colonizar a América vai ser importante? Segunda coisa, velho, eles tinham um negócio que chamava balança comercial
favorável. Ou seja, se eu tenho uma colônia que produz produtos, e esses produtos podem ser vendidos e vão entrar na minha conta como se fossem produtos meus, velho, uma colônia. Então, primeira coisa, eu quero colonizar para ganhar o quê? Grana. Segundo motivo da colonização. Bem clara, segundo motivo da colonização. Povoar, ocupar a terra. Por quê? Porque portugueses e espanhóis descobriram a América, acharam a América. Mas tem mais gente agora nas navegações? Tem holandeses, franceses, tem os ingleses. Então agora esses caras precisam o quê? Ocupar a terra. Por quê? Porque se eu não ocupo a terra, velho, alguém vai vir e vai ocupar pra mim. Beleza? Então eu preciso ocupar essa terra aqui. Então nós temos aqui duas necessidades. Uma necessidade de explorar, uma necessidade de povoar. Por isso nós teremos duas maneiras de colonizar a América. Nós teremos colônias de povoamento. E nós teremos colônia de quê? De exploração, ok? Nesse sentido, elas são diametralmente opostas. Ó, gostou? Foi pra você que eu falei diametralmente, tá bom? Procura lá no dicionário pra você ver o que quer dizer isso. Mas, ou seja, elas têm ideias opostas, ok? Vamos lá. Numa colônia de povoamento, eu vim pra povoar. Eu vou morar aqui. Então, nessa colônia de povoamento, eu quero um pedaço de terra para mim e para minha família. Vai ser o quê? Um pedaço de terra o quê? Pequeno, tá bom? Não é mínimo, mas é pequeno. Não é uma granja, não é um sítio, é uma propriedade pequena. Um minifúndio, beleza? Nesse minifúndio, quem vai trabalhar? A minha família. Então, a mão de obra é o quê? Livre. Ter quantos filhos? Muito filho, cara. Por quê? Diferente de você que é um morcego que só suga o dinheiro e o sangue do seu pai e da sua mãe, naquele tempo, filho significava mão de obra. Então a mão de obra é o quê? Livre. Aqui o cara planta um produto só ou vários produtos? Então a gente chama de policultura. O objetivo desse cara aqui é vender o produto dele para fora da colônia ou ele fazer um comércio dentro da colônia? Então é um mercado interno. Show? Agora e a colônia de exploração, galera? Primeira coisa, se é de exploração, Bernardo, eu vou ter um pedacinho de terra ou um pedação de terra? Então é um latifúndio. Late aí, Bernardo. Uau, isso aí, beleza. Então é um latifúndio, beleza? A mão de obra é livre ou é escrava? Por que é escrava? Velho, é um pedação de terra. A minha família vai ter condição de cuidar disso aqui? O trabalho é pesado. Eu quero ganhar dinheiro com isso aqui, velho. Então eu preciso de mão de obra barata. É um grande pedaço de terra, eu preciso de mão de obra barata. Então eu vou ficar pagando salário pros caras? Não, eu vou comprar um escravo para chamar de meu e vou botar ele para trabalhar para mim enquanto ele render. Beleza? Eu vou plantar um monte de coisa ou plantar um produto só? Um produto. Que produto que vai ser esse aqui? Pode ser cana, pode ser algodão, pode ser tabaco, pode ser milho. Vou plantar um produto e esse produto vai ser, por exemplo, pode ser batata? Pode, sabe por quê? A batata é da América, velho. Sabe essa história de batata inglesa? Batata inglesa é fake news, velho. Não tem batata inglesa, a batata é americana. Os caras ficaram inventando batata inglesa, que a batatinha frita que você come no Burger King. Aquilo não é batata mesmo, né, cara? Aquilo é gordura vegetal hidrogenada prensada com fécula de batata pra você comer e entupir seu coração. Você vai morrer. Então olha só, latifúndio, escravidão, monocultura. E o objetivo é para ficar na colônia? Então é mercado o quê? Externo. Mercado externo com X de externo. Tá bom? Glória a Deus. Então beleza. Show de bola aqui, senhores? Todo mundo entendeu? Então são esses dois tipos de colonização. Onde que essa colonização aqui de povoamento vai se destacar? Lá na América do Norte. Os ingleses vão fazer uma colônia de povoamento lá, que vai dar origem aos Estados Unidos da América. Os caras estão com um problema lá de uma guerra civil por causa dos religiosos. Os caras de religião não estão se entendendo, um brigando com o outro. Você vê que hoje é diferente, né, Mateus? Hoje as pessoas se entendem, hoje as pessoas são pacíficas. Hoje ninguém mais briga por causa de religião, de política. Nós somos pessoas muito mais civilizadas hoje do que no século XVI.
Não é isso? Não é? Muito mais civilizadas hoje do que no século XVI. Hoje as pessoas respeitam a religião dos outros, né? Mas naquele tempo as coisas aconteciam assim. Então eles vão criar umas colônias lá que vai dar origem aos Estados Unidos. Mas isso é matéria do 8º ano. Até aqui tá suave, Túlio? Você tá feliz? Tá entendendo? Então beleza. Passando isso, então, você há de concordar comigo que os caras iam precisar organizar essa bagaça aqui. Como é que nós vamos colonizar, explorar esse território enorme? Então eles vão criar instituições para poder organizar essa bagaça. Quais são essas instituições? Primeiro, uma instituição que chama Conselho das Índias. Então olha só, o Conselho das Índias, cara. Primeiro, o Conselho das Índias é o órgão mais importante. É o topo da cadeia, beleza? É o órgão mais importante. Quem preside o Conselho das Índias? O rei. Por que chama Conselho das Índias, meu filho? Chama Conselho das Índias porque quando ele foi criado, a expectativa dos caras era chegar nas Índias. Então ele foi criado no período das navegações. Então era o Conselho das Índias, ou seja, aquele conselho queria tratar do comércio com as Índias. Então esse aqui é o conselho mais importante, trata da política da colônia. Depois do Conselho das Índias tem um negócio que chama Casa de Contratação. Cuidava de quê? Cuidava da parte da economia. Cuidava da parte do comércio. Vamos supor, a Lelê quer abrir aqui um estábulo. Ela quer trazer cavalos da Europa para vender cavalos na América. Beleza? Onde que ela vai pedir autorização para abrir esse estábulo aqui? Na casa de contratação. Quem é que vai definir e vai cobrar os impostos dos produtos que entram e saem da colônia? A casa de contratação, beleza? Inclusive a casa de contratação que vai criar um sistema de controle. Você há de concordar comigo, Matthew McConaughey? Que é necessário controlar essa colônia aqui, velho. Porque senão, olha só, é muito ouro, velho. É muita grana, muito dinheiro. Então, a nossa querida coroa espanhola vai dividir, e quem faz essa divisão é a casa de contratação. Ela vai dividir a colônia em 8 pedaços de terra. Tipo estados. Esses estados 4 serão chamados de vice-reinos e 4 serão chamados de capitanias. Você que está em casa está vendo esse mapinha aí agora, é a divisão dos vice-reinos e das capitanias, beleza? E trocando em miúdo, Maimai, é a divisão. Os vice-reinos foram os locais onde foram encontrados pedras preciosas e metais preciosos. Ok? E as capitanias era o lugar onde havia a produção de agricultura. Por que no vice-reino vai ter um vice-rei? Porque, velho, se tem ouro, tem prata e tem pedra preciosa, é um lugar de grande importância o quê? Financeira. Precisa de mais fiscalização. Você há de concordar comigo, Tiagão, que é muito mais fácil roubar 1 quilo de ouro do que roubar 1 tonelada de açúcar. Só que 1 quilo de ouro equivalia em valor a 1 tonelada de açúcar. Então eu precisava de uma fiscalização maior onde tinha extração mineral. Então nos vice-reinos são os lugares onde a gente vai ter a extração mineral. Estou simplificando, tá, gente? Simplificando. E as capitanias é o lugar que tinha uma importância econômica e financeira menor. Show de bola? Quem então definia como é que ia ser feita essa divisão e quem ia explorar cada um desses aspectos? A casa de contratação. Beleza? Além da casa de contratação, nós vamos ter as audiências, que era quem fazia a parte de justiça na colônia, e nós temos os cabildos. Os cabildos eram como se fossem câmaras municipais, cuidavam da administração local. Quem fazia parte dos cabildos? Um grupo social que era conhecido como crioulos. Por quê? A sociedade colonial espanhola ela era dividida em 3, beleza? A gente tinha lá no topo os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis que nasceram na Espanha e vieram para a América. Quem ocupava os cargos nas casas de contratação e nas audiências? Ei! Quem ocupava? Os chapetones, velho. Depois dos chapetones nós tínhamos os criollos.
ou crioulos. Você percebe que esse nome já é um nome pejorativo, não é? Você percebe que até hoje, quando a gente vai ofender alguém que é negro, alguém que é afrodescendente, as pessoas tendem a usar essa palavra aqui, não entendem? Crioulo, você vê que é uma palavra pejorativa. Por quê? Crioulo quer dizer escuro, moreno. E os filhos de espanhóis que nasciam na América tinham a tendência de terem a pele mais escura do que os espanhóis nativos. Então esses caras aqui, eles eram filhos de espanhóis, mas nasceram na América. Eles não tinham o mesmo direito que os espanhóis, sacou isso aqui? Eles é que participavam dos cabildos. Depois dos crioulos nós tínhamos os mestiços. Depois nós tínhamos os indígenas. E depois nós tínhamos os escravos. Beleza? Show de bola até aqui? Todo mundo entendeu? Ok? Muito bem. Nesse contexto então agora, como a gente tem que explorar essa terra, nós vamos ter algumas maneiras de exploração. Ou seja, é o espanhol que vai trabalhar? Não é o espanhol que vai trabalhar. O espanhol e o crioulo, velho, ele tá aqui para explorar, para ganhar dinheiro, para administrar. Quem é que vai trabalhar na colônia? Dois grupos: os escravos e os índios. E olha só, presta atenção nisso aqui. Por que a gente fala os escravos e os índios? Vai ter escravidão indígena? Vai. Mas em pouco tempo, já no final do século XVI, a escravidão africana vai se tornar um papel muito importante. Por quê? Porque a escravidão africana, além de ser uma mão de obra barata, também é fonte de renda. Mas na América Espanhola, mais do que na América Portuguesa, a escravidão indígena vai ser uma realidade muito grande. Então vão haver algumas formas de trabalho, algumas formas de exploração na América Espanhola. Duas se destacam, tá bom? Uma que chama mita e a outra que chama encomienda. Mita e encomenda. Primeira coisa que você tem que gravar: a mita, ela vai ser muito usada na mineração. E a encomenda, ela vai ser usada muito mais na agricultura. Show até aqui? Todo mundo entendeu? O que é a mita, velho? A mita a gente pode dizer que é trabalho compulsório. Era mais ou menos assim. Imagine que aqui vocês têm uma tribo, a tribo do 7º ano A. O espanhol veio aqui e dominou vocês. Vocês estão dominados pelos espanhóis. Então o espanhol vem cá e fala assim: olha, eu preciso, para trabalhar lá nas minas de Potosí, por exemplo, que foram uma região que se tirou muita prata. Os caras acharam uma verdadeira montanha de prata na região de Potosí. E quem tirava a prata lá, quem fazia parte de mineração, quem é que entrava nas minas, quem é que ficava carregando a terra o dia inteiro para tirar a prata e o ouro da terra? Os indígenas, beleza? Sob um regime de trabalho que era conhecido como mita. O que era a mita? Ele vinha aqui e falava assim: velho, eu preciso de 12 homens. Então essa tribo aqui me enviava 12 homens que iam trabalhar para mim lá na minha mina durante 6 meses. Daqui 6 meses, aqueles homens que trabalham lá durante 6 meses iriam voltar para cá, e vocês iam escolher mais 12 que iriam, ou seja, o trabalho ele era compulsório e ele era rotativo. Vocês mandavam gente para lá para quê? Para pagar uma forma de imposto. Então o imposto era pago em forma de quê? De trabalho. Você que trabalhava lá na mina, você recebia uma verbinha, um dinheirinho? Recebia. O cara que trabalhava lá, os 12 que estavam trabalhando lá, recebia uma pequena contribuição, um pequeno salário, mas que era muito menor do que ele devia receber. Por quê? Porque parte do rendimento dele era para pagar o imposto devido ao espanhol. Isso se chamava o quê? Mita. Foi herdado inclusive dos incas. Os incas já faziam esse processo. E a encomenda? A encomenda era simples, cara. Muito legal a encomenda. Presta atenção como é que era a encomenda. A encomenda era assim: eu vim para a colônia, eu vim explorar a colônia. Então eu era católico e espanhol. Eu chegava aqui e dizia para vocês assim: velho, vocês vão trabalhar para mim agora.
Por que vocês vão trabalhar para mim? Porque eu vou dar para vocês o privilégio de conhecer a fé cristã, de ser catequizado e de conhecer a cultura espanhola. E porque eu vou encomendar vocês ao céu, ou seja, porque eu vou apresentar a vocês a salvação, porque eu vou ensinar vocês a viver como a gente vive, vocês vão trabalhar para mim. Então, a encomenda era a autorização do governo espanhol, do colonizador, colocar você para trabalhar em troca de quê? Em troca dele contar você e catequizar você e colonizar você. Ou seja, eu chego aqui, desrespeito a sua religião, seu povo, sua terra, e você vai ter que me agradecer por isso. Eu sou o encomendeiro, aquele que está encomendando a alma de vocês para o céu. Ok? Todo espanhol vai concordar com isso? Não. Na igreja, inclusive, vai ter muita gente que vai contra isso. Então há uma grande resistência à exploração indígena. Vai se destacar aqui um cara que chama Bartolomeu de las Casas, que é um sujeito um padre que vai tentar coibir, e o saldo dessa colonização espanhola é uma degradação do meio ambiente, uma exploração indígena e um dos maiores genocídios, ou seja, uma das maiores mortalidades que o mundo já viu. Morreram milhares e milhares de indígenas nessa exploração espanhola da América. Tá bom, galera? Espero que eu tenha ajudado. Um Feliz Natal para você, um beijo e até a próxima.